Esses dias todos nós estamos falando aos amados sobre o reino de Deus e aprendendo algumas coisas tão maravilhosas, tão lindas. E eu tenho desfrutado, porque quando a gente ensina, ou melhor, a gente fala e o Cristo ensina, a gente também aprende. E pelo simples fato de aprender, a gente deseja mais do que nunca praticar o que está aprendendo. E a prova de que aprendeu é quando a prática é vista, é notada, principalmente por aqueles que estão em sua volta, pertinho de você todos os dias. E o Senhor tem nos dado esse privilégio de aprender muito sobre o reino de Deus. Como vivê-lo, como alcançá-lo, o que significa isso. E a gente já estudou bastante coisa. Semana passada eu vos pude mostrar o desejo do coração de Deus, de que era ensinar-nos a viver como Cristo viveu, para alcançarmos aquilo que Ele alcançou. E eu vos mostrei através da palavra em Lucas capítulo 17, eu tentei te mostrar por que a gente fala tanto de reino, e por que Jesus estava falando tanto de reino, por que o Evangelho cita tanto de reino. Levei vocês a entender o coração do Pai em Lucas 12, onde eu disse que foi do agrado do Pai vos dar o reino de Deus, isto é, foi partiu do coração dele, não foi ideia de qualquer outra pessoa ou sugestão, foi Pai, Deus, quem quis dar a nós o reino, ou nos dar o privilégio de viver o reino de Deus. Então, tudo isso eu vos pude mostrar de uma maneira bem simples, e disse também por que ele queria isso. Porque quando a gente recebe o reino de Deus e passa a viver esse reino, sabe, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque agora o reino passa a viver dentro da gente. Então, o reino não é mais algo físico no sentido político ou governamental, ou é algo simplesmente invisível como uma doutrina, ou como um ensino, como uma filosofia, algo assim. Absolutamente. O reino passa a ser algo real, palpável, visível, que você pode tocar, que você pode degustar, que você pode viver ele. E Jesus ensinou isso em Lucas capítulo 17, e dizendo às pessoas, alguém chegou até ele e disse assim: Senhor, quando é que o reino vai chegar? Onde é que ele está? Que reino será esse? E Jesus disse assim: olha, vocês não vão encontrar reino aqui ou acolá. Vocês não vão achar onde ele está. Por quê? Porque o reino está dentro de vocês. Ele foi muito enfático em dizer isso, que a habitação de Deus passa a ser o nosso ser, o nosso coração, e o reino passa a ser vibrante aqui dentro. Então, o viver o reino não é o fato de chegar e mostrar uma credencial de algum lugar, ou sou cidadão do céu. Ao contrário, as credenciais do reino são demonstrações físicas, sim, de uma vida espiritual. O reino, eu vos ensinei que ele é espiritual, mas o único jeito de a gente tê-lo e mostrá-lo é no físico. Ele é invisível, mas ele se manifesta no visível. Ele é totalmente sobrenatural, mas ele se manifesta na ordem natural. Então, eu vivo o reino, sim. Logo, você precisa ver os frutos do reino na minha vida, como característica de cidadão do reino. Foi isso que eu vos mostrei semana passada, que Jesus iniciou o seu ministério vivendo e não fazendo. Ele veio fazer milagres somente depois que o povo entendeu qual era a ideia do reino, o conceito do reino e o estilo de vida do reino. Ele foi tão enfático nisso, que gastou quase um ano só dizendo às pessoas: devem mudar as suas mentes para vocês entenderem o que eu estou dizendo. De modo que a ideia de Jesus era fazer com que as pessoas compreendessem que, se elas viverem o reino dentro de cada uma delas, então o reino de Deus vai estar em todo lugar, vai ter o domínio do reino em todo lugar, que a glória do reino vai estar em todo lugar, que onde você estiver, o reino de Deus vai estar lá. O reino de Deus, segundo ele, não é uma igreja,
não é um templo, não é uma cultura religiosa, não é uma denominação, de forma alguma. O reino de Deus é a vivência do cidadão nas pegadas do Cristo. O reino de Deus é uma prática de vida, simples assim. O reino de Deus não é nada político, é uma prática de vida. E essa prática de vida resulta em uma série de benefícios incontáveis. Por quê? Você vai entender isso. Como pode alcançar benefícios? Como pode ter essa vida? Como eu posso atingir e trazer para mim o domínio do reino, a glória do reino, a cura do reino, a provisão do reino, a vida do reino, a eternidade do reino? Se eu quero isso na minha vida, como que eu posso fazer? Eu já vos falei 6 semanas sobre algumas coisas do reino. Então, como trazer isso a nós? Como viver esse reino na prática? Até então, a gente tem ouvido, tem entendido, creio eu, que você tem aprendido alguma coisa. Mas como colocar em prática? Como viver isso? Como levar para a rua? Como levar para dentro da tua casa? Como é que você vai fazer para atrair os benefícios do reino na sua vida? Pergunte aí para quem está ao seu lado. Como é que eu posso fazer para atrair o reino de Deus na minha vida? Se você quer trazer o reino de Deus até você, se você quer viver tudo aquilo que a gente tem ensinado ao longo dessas semanas, então, querido, só há uma coisa a fazer. E eu queria que você pudesse aplicar essa coisa na vida do seu irmão. Estende a sua mãozinha para ele assim, sobre o ombro dele. Diga assim: você tem certeza que você quer viver o reino de Deus? Se você quer realmente, a única coisa que você precisa é entrar por uma porta. Mais nada. Você quer viver o reino? Você não tem que dar 3 pulinhos. Você não tem que virar o chinelo na porta. Você não tem que escrever cruz credo lá no teu umbral. Você não tem que ler um texto enorme. Você não tem que pagar penitência. Você não tem que fazer sacrifício. Você não tem que comprar toalhinha. Você não tem que comprar crucifixo. Você não tem que comprar óleo ungido. Você não tem que fazer nada disso. Nada disso. O único sal que você precisa fazer é simplesmente quando for assar carne para convidar a gente para festejar a tua alegria. Nada mais do que isso. O reino é tão simples tê-lo, vivê-lo, que tudo que você tem que fazer é passar por uma porta. Mais nada. Você entrou numa porta, saiu dela, chegou o reino. Tão simples assim. Por isso, abre comigo a tua Bíblia, por favor. Vai comigo lá no Evangelho de João. Veja coisas tão básicas, as basicalidades do reino. Evangelho de João, capítulo 14. Eu acho que você sabe esse versículo de cor e salteado. Capítulo 14, verso 6. Um camarada, cujo nome era Tomé, chegou em Jesus e disse: Senhor, fala para mim, para onde é que tu vai? Como é que a gente sabe o caminho que tu vai? Como é que a gente sabe qual é o caminho a seguir, Jesus? Então Jesus respondeu, verso 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Tomé disse: tem tantos caminhos. Como nós saberemos qual é o caminho para entrar no reino? O Senhor falou 3 anos e meio sobre o reino. Como a gente faz? 3 anos e meio ouvindo Jesus. Como é que a gente faz? 3 anos e meio Jesus dizendo sobre o reino de Deus. E agora eles perguntam: como a gente encontra o caminho desse reino? Calcule isso. Chacoalhe o ombro do bonitão perto de você, ou bonitona, e diga: você vai levar 3 anos e meio para entender?
3 anos e meio, eles lutando com Jesus, extraindo de Jesus coisas maravilhosas, e ainda agora, depois de tudo isso, perguntam: como que a gente faz para entrar nesse reino? Uau. Então Jesus responde de uma forma muito simples: só tem uma coisa a fazer. Eu sou o caminho. Eu sou o único caminho. Perceba como Jesus é tão enfático, tão poderoso, tão extraordinário. Ele traz para si toda essa responsabilidade e ele aponta como realmente sendo ele o único caminho, não apenas o caminho, mas é a verdade desse caminho, e não apenas é o caminho e a verdade desse caminho, mas ele também diz que ele é a única porta cujo esse caminho leva. Não tem outra. Então só existe um caminho com uma verdade que aponta para uma porta. Ele mesmo. E por que só ele tem essa capacidade? Porque ele trouxe os conceitos do reino. Porque ele é que abriu a porta para o reino. Porque ele é quem restaurou o direito do homem ir ao reino. Eu vos ensinei isso há 2, 3 semanas atrás, que Jesus veio restaurar o direito do homem ter o governo no reino de novo. O homem perdeu deliberadamente por dar ao diabo, por vontade própria. Lá no Éden, Adão deu e perdeu e abraçou o reino da ignorância. Então vem Jesus e restaura esse direito. Ele é o segundo Adão, como vos disse semana passada. E ele nos deu agora a perfeição de uma escolha perfeita. Eu vos ensinei também que do jeito que a serpente foi lá no Adão e na Eva e tentou-a, fez propostas, mas estes aceitaram, ele fez a mesma coisa com Jesus, lá no deserto. Jesus tentado, justamente porque estava com fome, estava cansado, estava quebrado, 40 dias sem comer, no deserto sozinho, e num tempo de fragilidade o diabo chega nele e faz 3 propostas, mas ele dançou. Assim como o diabo tentou a Eva e o Adão, eles poderiam ter dito para esta: Deus disse, como Jesus falou, mas ao contrário. Eles tentaram argumentar por si mesmo, mas porque seus corações já almejavam a proposta de conhecimento maior que o diabo lhes fez. Agora, Jesus não. Ele restaurou-nos o direito. Ele venceu. Ele mostrou a atitude de sobriedade e amor a Deus mediante todas as tentações que ele pôde suportar. E venceu todas. Então nos garantiu o direito do reino. E ninguém mais fez o que Jesus fez. Ninguém mais. Alguns anos atrás eu estava no Mali e conversando com um cidadão marroquino, e o pastor Paulo estava me ajudando, falando no idioma dele, me interpretando, e em meio a esse diálogo, falando de Jesus a esse marroquino, e ele me disse assim: mas que diferença tem Jesus dos outros? O meu, por exemplo, o que eu creio que é o meu representante, que é Mahoma, eles chamam de Mahoma, é infinitamente superior. E ele mostrou a superioridade de Maomé: cultura, dinheiro, capacidade, domínio, reino, governo. E depois de tudo isso, eu disse a ele: é uma verdade, Maomé foi um homem importante. Só que tem uma coisa, ele morreu. E ele disse: mas Jesus também morreu. E eu disse: é verdade, só que ele ressuscitou. E o Maomé está lá ainda. Tanto é que vocês vão lá venerar o corpo dele em Meca. E ele disse: boa tarde. Não teve mais diálogo, porque Cristo é superior a qualquer outro que se diga ser alguma divindade. Que nunca ninguém desceu às partes baixas da terra, pregou aos espíritos encarcerados em prisão, ressuscitou e bateu no peito e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ninguém, só Ele. Só Ele. Aleluia. Então ele é a única porta. Ele é o único caminho. É por isso que Paulo diz: pois eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que ele diz isso? Porque o coração dele tem uma certeza absoluta: não há nenhum outro no qual eu possa esperar. Não há nenhum outro caminho no qual eu possa andar, nenhuma outra porta em que eu possa abrir, nem outra verdade que eu possa crer.
então Ele é absolutamente tudo. Agora chacoalhe o ombro do seu irmão e diga: se você quer entrar no reino, não existe porta paralela. Isso é tão legal. Não existe porta alguma que seja um acesso pela esquerda. Eu e Walter e Albert lá nós fomos na esperteza do missionário que estava conosco lá em Katmandu. Então o missionário diz: olha, nós vamos conhecer o templo de Shiva, mas não vamos entrar pela frente não, porque na frente tem que pagar. E eu conheço uma entrada pelos fundos, a entrada dos sacerdotes, e a gente vai entrar por lá. É muita gente que entra por lá e nós vamos entrar, não vamos pagar nada. Vamos dar $10 para Shiva, para cada um. E nós dissemos: bora dar $10 para um demônio? Bora, meu irmão, bora furar a fila. E nós fomos faceirinho por trás do templo, para não entrar a caminho dos sacerdotes. E legal, fomos ser legal, né? Quando estamos chegando pertinho, Walter, tem uma guarita, o cara olhou: onde vocês vão? Nós vamos conhecer o templo. Assim, dá uma voltinha ali assim, $10. Tivemos que pagar. E pegou nós no flagrante ainda, indo pelos fundos. Que coisa mais feia, os pastores indo pelo fundo, tentando pagar. Pular a cerca. Uma porta alternativa. Que vergonha, né, Walter? Nunca mais a gente faz isso, agora a gente vai pagar. Mas perceba que não existe outra porta paralela, um acesso terceirizado em que você possa entrar e participar desse reino. Veja o que Jesus diz, Evangelho de João, capítulo 10, verso 6. Ele está falando de si mesmo, mas ele fala algo muito legal aqui, muito importante. João, capítulo 10, verso 6 em diante. Olha o que Jesus começa a dizer. Só vou dizer a você 2 versículos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, Jesus tornou a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Agora, acompanhando, para nós não tomar muito tempo, vai rapidamente no verso 9. Veja o que ele está dizendo acerca disso. Ele primeiro chama para si e diz: eu sou a porta. Se alguém quer ser ovelha, eu sou a porta. Agora o verso 9. Eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Deixa aí na tela, filho. Ele diz de maneira clara: eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Então tenha bondade, se você tiver coragem, diga para quem está ao seu lado: salvação só em Jesus. Ninguém mais, querido. Ninguém mais pode te salvar, só Jesus. Aí ele continua e diz assim, veja, verso 9: eu sou a porta, e quem entrar por mim, salvar-se-á. Ele termina dizendo assim: entrará e sairá, e encontrará pastagens. O que significa isso? O que significa isso? Entrar e sair. Você sugeriu? Pergunte aí para o irmão pertinho de você. Diga: explica para mim esse versículo. O que significa isso? Entrar e sair. Pensa comigo. Ele é a porta. Ele está dizendo: eu sou a porta. Você vai entrar. Porta serve para quê? Para. Mas também serve para. Ok. Mas ele está dizendo: só há um caminho para ser salvo. Só há um caminho para entrar no reino de Deus. E eu sou essa porta, que também sou esse caminho que leva a essa porta. Então, tudo dá a entender que a minha pergunta para ele é assim: olha, eu quero entrar no reino de Deus. E ele diz: então segue nesse caminho. Você vai encontrar uma porta. E o que eu faço? Entra nela. Não é verdade? Então você entrou, encontrou salvação. Mas agora, por que sair? Por que sair? Pergunte aí para o irmão que está dentro de você, pertinho de você, diga: por que sair, querido? Entrará, sairá. Porque o reino de Deus não é céu. Reino de Deus é terra. Você entra por ele e você sai por ele para viver o reino em quem não é reino. Você entra por ele, é salvo,
é cheio, compreende os conceitos, entende os princípios do reino. Então agora ele diz: vai viver o reino no mundo onde não tem conhecimento do que você aprendeu. Mas eu vou encontrar pastagens no mundo? Ah, filho, agora você está num reino. O reino está dentro de você. Onde você for, o reino vai estar em você. Onde você for, a provisão vai com você. Onde você for, a saúde vai com você. Aonde você for, a bênção está com você. Aonde você vai, a unção está com você. Aonde você for, o Pai está com você. Aonde você estiver, o Filho vai estar com você. Aonde você colocar o teu pé, a bênção dele vai estar com você. Porque agora você faz parte de um contexto de reino. Você não somente entrou no reino, mas você vai viver o reino. E você não vive o reino no céu, você vive o reino na terra. É por isso que Jesus orou e disse, nos ensinou a orar. Diz ele: vós orareis assim: ó Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. O que ele está dizendo é: você não entra no reino para se esconder. Você entra no reino porque o reino entrou em você. Quando você entra pelo Cristo, você não entra dentro de um recipiente, e esse recipiente é o seu lugar secreto. Quando você entra pela porta no Cristo, o reino entra dentro de você. Agora pergunte para o irmão: por que o reino é colocado dentro de nós? Então, uma didática. Por quê? Deus fez Adão e Eva, colocou-os dentro do reino e disse: governem tudo. Vocês têm todo o governo agora. Adão e Eva perdeu o reino. Então Deus diz: agora eu vou restaurar isso. Mas você vai entrar pelo Cristo. E quando você entrar no Cristo, eu vou pegar o reino e vou colocar dentro de você. E você nunca mais vai poder perdê-lo, porque está dentro de você. Agora você não entra mais no reino. Você entra pela porta que é o Cristo, e o reino entra dentro de você. É por isso que o Cristo diz: sai agora, vai viver. Você vai encontrar pastagem, porque agora você não está em um ambiente, você é o ambiente. Você não chega em nenhum lugar, você é o lugar. Você não vai receber as coisas em determinado lugar, é você que vai ofertar em determinado lugar. Você é o reino. Você não vai buscar provisão em lugar algum, você é a provisão daquele lugar. É por isso que Jesus chegou nos discípulos, depois de uma inquietação da parte deles, e disse assim: por que vocês estão inquietos pelo que esse povo tem que comer ou beber? Sim, Senhor, tem 20 mil pessoas para comer ou beber, e só tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: dá vocês de comer para eles. O que é que Jesus estava querendo dizer? Vocês já entraram no reino, o reino está dentro de vocês. Então tudo que vocês precisam agora é viver o reino. Vai lá e dá comida para essa gente. Se eu fosse os discípulos, ou talvez se você fosse discípulos, talvez a gente se perguntaria: Senhor, dá para a gente orar para multiplicar como o Senhor multiplicou ontem também? Jesus com certeza ia dizer: pega o pão, ora e multiplica. Isso era para acontecer. Era para acontecer, queridos. Não raras vezes você escuta testemunhos de o reino acontecendo assim. Multiplicações, aparecimento de coisas. Nós já vivemos isso quantas vezes? Multiplicação de coisas que tinha ali e nunca acaba. Tinha um lugar onde nós morávamos, tinha um macarrão que nunca acabava, o abençoado desse macarrão. Não era todas as vezes que a gente olhava na prateleira, o bicho estava lá, comia ele, outro dia ele estava lá de novo. Que macarrão que cria. É o reino. E a gente dizia: Pai, te damos graça por esse macarrão, porque enquanto tiver o macarrão, não vai faltar comida na mesa. E o macarrão continuava vindo. Eu devia estar orando: Deus, apareça uma carne, apareça outra coisa aí. Mas é só o macarrão que vinha. Mas glória a Deus por isso. Quando você vive o reino, você o leva em todo lugar. É por isso que ambientes são modificados quando você tem entendimento do reino. Você não deve temer a repartição que você vai trabalhar. Pode ser que tenha 10 pessoas lá problemáticas. Então Deus está dizendo para você: você entrou pela porta, sai. É nessa repartição que eu te quero. Aí a religião vem a você e diz: fuja deles, se esconde deles, eles são muito gente ruim.
E o Cristo diz: vai no meio deles, porque você vai ter pastagem. Vai no meio deles, você vai inspirá-los, você vai modificá-los, você vai transformá-los, você vai mostrar o reino para eles. Então chacoalha o ombro do seu irmão e diga: você quer viver o reino? Não é na igreja que se vive, não é aqui que se vive o reino se vive lá fora, no lugar onde tem muita gente que não sabe nada sobre reino. Reino não é político, reino é uma questão de vida, é um estilo de vida. E Jesus quis nos ensinar isso de uma forma tão boa. Como é que significa esse negócio de pastagem? Eu queria que você visse um texto comigo. Veja o que Pedro entendeu. Segundo Pedro, veja o que ele fala. O Pedro compreendeu isso de uma tal maneira. Segundo Pedro, capítulo 1. Vem comigo, por favor. Ele compreendeu de uma tal maneira. Meu Deus do céu. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 2. Olha o que Pedro escreve: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Verso 3. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória própria e virtude. Deixa eu explicar isso para você. Jesus está dizendo assim, por meio de Pedro: eu sou a porta. Quando você entrar por mim, você vai ter conhecimento daquilo que eu fiz por você. Você vai ter o entendimento do preço que eu paguei na cruz por ti. E você vai saber que na cruz eu comprei o teu direito de viver o reino. E quando você compreender, quando você tiver conhecimento da obra que eu fiz, está lá, por meio do conhecimento daquele que nos chamou. Quando você tiver conhecimento daquilo que eu fiz, quando você tiver entendimento da obra que eu fiz por você, você vai então compreender que tudo que diz respeito ao reino de Deus, de que você necessita, eu já te dei. Você não entendeu nada. Eu vou explicar de novo em outras palavras, para você compreender melhor. Ele está dizendo assim: se você entrar por mim, que sou a porta, você pode sair, porque agora o reino entrou em você. E você vai encontrar pastagem? Sim, porque você vai ter conhecimento daquilo que eu sou, Jesus está dizendo. Você vai ter entendimento daquilo que eu fiz. Você vai ter entendimento do que eu tenho. Diga comigo: entendimento do que eu sou, entendimento do que eu fiz, entendimento do que eu tenho. Quando você tiver a compreensão dessas três coisas, do que ele é, do que ele fez e do que ele tem, então ele está dizendo assim: tem esse entendimento, você vai saber que eu não preciso fazer coisa alguma a mais por você, porque tudo que você precisava eu já fiz. Tudo que você precisava ter, eu já tenho e já disponibilizei para você. E você tem acesso a tudo isso se você simplesmente me conhecer. Como, Senhor? Ele está dizendo: você precisa alcançar isso, porque tudo isso é o que o reino tem para você. Então, por isso ele nos deu a fé. Veja o que Judas diz. Judas só tem um capítulo. Vai comigo nele, por favor. Judas, não é o Judas Iscariotes. Judas, verso 3. Ele diz assim: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez foi entregue aos santos. Ele está dizendo assim: todos vocês, quando entrou pela porta, vocês receberam uma medida de fé.
Quando vocês quiseram andar no caminho que é o Cristo e entrar na porta que é Jesus, vocês receberam uma medida de fé para isso. Ele está dizendo, se vocês não tivessem uma medida de fé, vocês não entrariam nesse caminho, não andariam por ele e não entrariam nessa porta. Ele está dizendo, então todos vocês já têm a fé necessária para entrar nessa porta. Então, ele não diminui a possibilidade, nem também coloca problemas quanto ao crer. Ele simplesmente elucida dizendo, a fé que você precisa para ter acesso a todas as coisas geradas e oportunizadas por Jesus, já está em você. O que eu preciso então? O conhecimento. O que eu preciso então? Saber que isso está disponível. O que eu preciso então? Entender que isso já está na tua mão, se você quiser. Então agora diga para quem está ao seu lado, diga, Jesus é o caminho, mas também é a porta. E se você entrar por ele, você vai perceber que ele fez tudo, programou tudo e nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Agora, chacoalhe o ombro do irmão e diz, como eu posso acessar esse tudo? Como? Como faço isso? Tenho que fazer um sacrifício? Tenho que me esforçar e pagar o preço caro? Tenho que jejuar 40 dias e 40 noites? Tenho que pagar uma penitência na igreja? Tenho que fazer um voto? Tenho que buscar tantas coisas? Eu tenho que ralar peito e emagrecer? Não tem que fazer coisa alguma, porque tudo ele já fez. Então o que eu preciso fazer para ter? Nada. Mas pastor, então eu não vou ter. Basta que você estenda a sua mão e alcance pela fé. O que vai trazer isso para você é a sua fé. O que vai trazer essas coisas para você é a fé. O que vai agarrar essas coisas que o Cristo já te deu é a fé. Então você não tem que fazer coisa alguma, porque a fé também não era sua. Você está entendendo? Você não tinha fé para agarrar coisa alguma. Mas Judas está dizendo que ele colocou fé em você para agarrar todas as coisas possíveis. Você está entendendo? Você não tinha nada, você não tinha nem como, você não tinha mão para agarrar. Mas ele veio personificando a fé e colocou mão em você e diga, agarra agora. Você não podia agarrar coisa alguma, mas agora você pode. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus. Talvez você não esteja entendendo ainda que tudo que você precisa, tudo é quanto? Eu queria saber o que é tudo. Tudo é quanto, pastor Takeshi? Tá, mas o que é o tudo? O que é o tudo? Você precisa de roupa? É tudo. Você precisa de comida? É tudo. Você precisa de casa? É tudo. Você precisa de saúde? É tudo. Se você juntar tudo o que você necessita para viver, você não precisa de água, você não precisa de comida, você não precisa de casa, você não precisa de roupa, você não precisa de presto barba, você não precisa de vestimentas íntimas, você não precisa de talher, você não precisa de gasolina, você não precisa de saúde, você não precisa de óculos, não precisa. Então tudo isso já deu. É tudo. O que você está pensando tudo? Asas? Uma auréola na tua cabeça? Tudo que ele está dizendo é o que você precisa para esta vida, porque lá você não precisa de nada disso. É tudo para essa vida. Então ele está dizendo, deixa de viver na miséria e age pela fé e toma acesso a tudo aquilo que o reino já te deu. É tudo. Como Jesus é maravilhoso. O que mais me alegrou quando o Espírito Santo me disse isso foi o fato de saber que nem a fé é minha. Eu não tinha condições nem de crer. Então ele plantou primeiro a fé e disse, eu vou te dar um mecanismo para você agarrar todas as minhas coisas. Diga para o irmão,
Diga assim: eu tenho muitas coisas e você não tem nada. Então o que eu fiz? São minhas coisas. Eu abri um portão e te disse: diga, eu tenho as minhas coisas e você não tem nada. Então eu abri um portão e te disse: pega minhas coisas e usufrui e vive. E você diz: mas entre o portão e a tua casa tem um buraco, não dá para ir. Então você diz para ele: eu vou colocar uma ponte chamada fé, e você vai andar por ela. E quando você chegar, você vai pegar tudo que é meu e vai usufruir tudo que você precisar, tudo que você quiser, tudo que eu tenho, tudo é teu. Pega para você, vai viver, vai desfrutar, vai ser feliz. Uau! Mas tem muita gente tentando viver as coisas sem o Cristo. Tem muita gente pregando as coisas sem o Cristo. Tem muita igreja ensinando a buscar as coisas sem o Cristo. Coisas sem Cristo não servem para nada, são passageiras. Mas as coisas com o Cristo te ajudam a viver reino e a ser reino. Portanto, não busque as coisas pelas coisas, busque as coisas que o Cristo já te deu. E é por isso que ele ensina a buscar primeiro o reino, porque se você buscar o reino, as coisas já são tuas. Mas você passa a vida inteira buscando as coisas, e ele está dizendo: busca o reino primeiro. É só você entrar por mim, e o reino vai suprir tudo o que você precisa. A quem você vai procurar amanhã, quando as necessidades bater na tua porta? A quem você vai procurar? Vai procurar Jesus? Para que você vai procurar Jesus? Está vendo como vocês não entendem? Por isso a gente não recebe, porque não entende. A necessidade vai bater na tua porta? Pode ser que vai. A Sanesul vai bater na tua porta? Pode ser que vai. Teu gerente vai bater na tua porta? Pode ser que vai. Uma doença vai bater na tua porta? Pode ser que vai. A quem você vai buscar? A Jesus? Vai dizer: Senhor, me ajuda, faz para mim esse milagre, socorre-me. Não é isso que a gente faz? E a gente clama, clama, clama e nunca recebe. Pede, pede, pede e continua na luta. Aí a gente contrata o ministério de intercessão e diz: ora por mim, irmão, que eu estou na prova. Ora você, irmão, vai orar tu. Não tenho ministério de intercessão, para que eu vou gastar meu tempo? O problema da gente é institucionalizar coisas. Aí a gente vai no Cristo e diz: ajuda-me, porque eu estou precisando. E o Cristo vai olhar para você e dizer: como vou fazer? Eu não posso fazer tudo de novo. Eu já morri na cruz, eu já paguei o preço, eu já comprei teus pecados, você já não me deve mais nada. Eu já te providenciei tudo, eu já te dei tudo, você tem tudo na mão. Mas Senhor, está faltando as coisas. Mas você não foi buscar onde deve buscar. Mas eu estou aqui, estou buscando a ti. Você deve de vir a mim para agradecer o que eu já te dei, e não me pedir aquilo que eu já te dei. Você não tem porque você não recebeu ainda. E não é porque eu não te dei, mas é porque você não foi buscar. Se você não foi buscar, é porque você não acredita que eu já te dei. Então por isso você não me agradece antecipadamente. Por isso você não toma posse antecipadamente. Quando você entender isso, a necessidade de bater na tua porta, então você vai até Ele e vai dizer: eu quero te agradecer, porque eu sei que já me deste o que eu preciso para sanar essa necessidade. Eu vou te adorar agora. Então, o que você está fazendo? A ponte está sendo construída.
A fé é as mãos agarrando aquilo que você não tem, mas Ele já te deu. Você consegue entender agora? Ele já te deu, irmão. Então agarre. Aí a gente vai lá e busca e pede. Aí o Tiago diz: sabe por que vocês não pedem, não recebem? Porque vocês pedem mal. Vocês não sabem pedir. E como que pede aquilo que você já tem? Escute aqui. Ao invés de você ir reclamar diante dele, ou suplicar por tuas necessidades, não faça isso não. Vá diante dele sim, mas vá agradecer porque Ele já te deu as coisas. Você agora está vivendo no reino, e o reino te dá as coisas. Então, não gaste tempo com as coisas, gaste tempo com o reino. Gaste tempo louvando Ele. Quando você o louva, você o atrai. Quando você o louva, você agarra aquilo que você não conseguiu agarrar até então. Enquanto você o louva, você não percebeu ainda, querido. É por isso que a Bíblia inteira Ele vem falando para o povo: louvem-me, adorem-me, façam isso. Por que eu devo fazer isso? Porque se eu louvar, se eu adorar, eu estou agradecendo por aquilo que eu ainda não tenho. Então aquilo que ainda não chegou nas minhas mãos, mas que já foi liberado, vai sendo agarrado pela minha fé. Você está me entendendo? Então qual é a sua atitude a partir de hoje? Você não vai mais pedir? Não vai pedir mais nada? Não vai pedir mais nada, nada? Sabe uma coisa que eu aprendi, queridos? Eu nunca mais na minha vida, já faz anos, eu não me recordo a oração que eu tenho feito para Deus, dizendo: Senhor, me dá isso, ou me dá aquilo outro, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Eu não me recordo. A única coisa que eu tenho pedido ao Senhor nos últimos 5 anos são almas, só. Não tenho pedido mais nada. Ele sabe do que eu estou falando. Mas se tem uma coisa que Ele tem feito, é suprido todas as minhas necessidades. Porque Ele já me deu. Eu é que não tinha acesso. Eu não tinha. Mas Ele foi lá e fez. Ele foi lá e fez. Então, não adianta você achar que pode conseguir alguma coisa sem Ele. Não adianta você ir atrás de santo, de pagador de promessa, de orador sobre a cabeça, de encanador espiritual, de ungido aqui, de ungido acolá, de igreja. Não adianta, irmão. Ele já fez o que tinha de fazer. Agora agarre pela fé. Então tudo é por Ele, tudo é nele. Sem Ele a gente não consegue nada. É por isso que Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Eu vou terminar com um exemplo para vocês. Eu quero orar com você essa noite, para que você entenda o que eu acabei de dizer, apenas isso. Porque se você entender, você passa a tomar posse. Você só consegue tomar posse daquilo que você entende, e você só crê naquilo que você compreendeu. Perceba, eu já vos ensinei isso aqui 2 vezes, mas vou repetir. Tudo que o Senhor criou, tudo, Ele associou a uma fonte de vida. Tudo. Vocês se lembram disso? Tudo que Ele criou, Ele associou sua criação a uma fonte de vida. Por exemplo, quando Ele foi criar as árvores, Ele associou as árvores a uma fonte de vida. Perceba, Ele disse à terra: a terra produz árvores, e a terra produziu árvores. Então, Ele associou a árvore a uma fonte de vida, a terra. Se você tirar a árvore da terra, o que acontece com ela? Morre. Então a fonte de vida da árvore é na terra. Ela precisa da terra para viver. Quando Ele foi criar os peixes, Ele associou os peixes à sua fonte de vida, a água. Se você tirar um peixe da água, ele morre. Então ele precisa da água para viver. Então a fonte de vida dele é a água. Quando Ele foi criar os animais, as aves e tudo que se move, Ele associou também igualmente a uma fonte de vida, a terra. E tudo que esses seres precisam para viver está na terra. Então a fonte de vida deles é a terra. E quando Ele foi criar o homem, veja comigo, pense comigo. Quando Ele foi criar os peixes, Ele falou com quem?
Deus. Vocês não lêem Bíblia? Quando ele falou com os peixes, ele se dirigiu, que foi criar os peixes, ele se dirigiu a quem? Falou com quem? A água. Disse: água produza peixe. Quando ele quis que nascessem árvores, ele falou com quem? Terra produza árvores. Quando ele quis que nascessem as aves, ele falou com quem? Terra produza aves. Quando ele quis que nascessem os animais, ele falou com quem? Terra produz os animais. Quando ele quis que o homem nascesse, ele falou com quem? Ele não falou com a terra. Ele não falou com a água. Ele não falou com o cosmo. Ele falou consigo mesmo. Ele falou com ele mesmo. Então, se ele associou os peixes a, se ele associou as árvores a, se ele associou os animais a, tudo que ele criou, ele associou uma fonte de vida. Então, quando ele te criou, ele te associou uma fonte de vida. Se os peixes é a água, se as árvores é a terra, se os animais é a terra, qual é a sua fonte? Perdeu a oportunidade de dar um júbilo de glória a Deus. Por quê? Porque a terra pode secar e a árvore morrer. A água pode secar e o peixe morrer. A terra pode virar um deserto e os animais e as aves morrerem. Então a fonte de vida na qual eles estão associados, ela pode terminar. O suprimento dela acaba. A energia dela acaba. Tudo que ela precisa para viver pode acabar. Mas a fonte na qual você está associado, a fonte na qual Ele nos associou é eterna, é interminável, não tem começo, não tem fim. É por isso que quando Moisés o encontra no Sinai, o Moisés quer saber o seu nome. Aleluia. E o Moisés diz: tá, mas quem é o Senhor? Eu tenho que falar com o faraó, mas em nome de quem? Quem é o Senhor? Qual é o teu nome? Deus disse: Moisés, fala para ele que o meu nome é Eu Sou. Como assim, Senhor? Eu sou. Eu sou é um nome? E ele está dizendo: sim, é um nome, Moisés. Como assim, Senhor? O que você tem na mão? Eu tenho uma vara, joga no chão. E se transformou em cobra. E agora pega a tua mão, Moisés, e taca debaixo da sua subaqueira. Está tão nojenta que quando ele tira, está leprosa. Pensa na nhaca. Imagine quantos dias aquele negócio estava assim. Então Deus disse: nossa, Moisés, está feio. Põe a mão de novo. Tira. Está limpa. Sabe o que é isso, Moisés? O que, Senhor? Eu sou. Eu sou o que, Senhor? Eu sou tudo que você precisa para as suas necessidades. Eu sou. Eu sou sua fonte. Eu sou seu sustento. Eu sou sua oportunidade. Eu sou a sua vida. Eu sou o seu reino. Eu sou sua saúde. Eu sou sua salvação. Ele é a porta. Ele está dizendo: eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou tudo que você precisa. Então, não busque outro. Não vá atrás de outro. Tudo que você precisa Ele já te deu. Agarre. Eu quero te convidar essa noite para você louvar por aquilo que você ainda não tem. Eu quero te convidar essa noite para você levantar as mãos e adorar a Ele por aquilo que você ainda não viu. Eu quero convidar a você a glorificá-lo pelos milagres que você ainda não recebeu, por tudo aquilo que você ainda não tem, mas que você crê que Ele já te deu. Eu quero te desafiar a adorá-lo, sim, a louvá-lo, sim, e agarrar as coisas que Ele já te deu pela fé. Antes disso, feche seus olhinhos, por favor. Feche seus olhos. Não fique ninguém com seus olhinhos abertos, todos fechados. Paizinho, no nome de Jesus, eu bem sei, Senhor, bem sei que estar contigo é a melhor coisa que alguém pode ter.
que viver em Ti é o melhor presente que Deus poderia ter nos dado. Eu bem sei, Senhor, e ensinei ao Teu povo e ao Teu povo que não há nenhum outro meio de alcançarmos o Teu reino senão por meio de Jesus. Que é impossível vivermos a Tua glória senão por Jesus. Por isso, Paizinho, o que eu quero te pedir aqui esta noite é que haja compreensão no coração do Teu povo, que haja entendimento no coração do Teu povo, que eles consigam agora, Senhor, entender a Tua palavra e agarrá-la e colocá-la no coração, porque justamente agora é o momento exato, Pai, onde eu queria que essas palavras agarrassem o coração do Teu povo e eles pudessem compreender que eles já entraram pela porta, já receberam o reino dentro deles, mas ainda, Senhor, andam como se não tivessem recebidos. São filhos, mas se sentem hóspedes. São da Tua casa, mas ainda têm receio de sentar no seu sofá. Então, meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor mostre para eles os aposentos íntimos, os aposentos de filho, que eles possam ter acesso àquilo que o Senhor já liberou. Pai, que não se sintam forasteiros na casa do Pai, que não se sintam estranhos num ambiente que é Teu ambiente. Eu quero te pedir, Senhor, que o favor do reino, que as glórias do reino, que os milagres do reino possam vir sobre essas pessoas. Sim, Pai, porque já os deste. A Tua palavra diz isso, não sou eu. Como a Tua palavra afirma isso, Senhor, eu quero, no nome de Jesus, pedir-lhe, Pai, mais uma vez, ensine-os a agarrar a vida pela fé, ensine-os a agarrar os milagres pela fé, ensine-os a agarrar, Senhor, as possibilidades pela fé, ensine-os, Senhor, a viver uma vida de filho do reino, e que se as coisas que eles precisam estão disponíveis, segundo a Tua palavra, então que eles tenham acesso a ela. Se não é Tua palavra, Pai, mas se é Tua palavra que disse isso, e de fato o é, então que se cumpra o reino na vida daquele que o buscar. Que assim seja, Pai. E eu te peço agora, na vida de cada um destes, que venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino sobre esta casa, venha o Teu reino sobre essa família, venha o Teu reino sobre essa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, eu não vou pedir para você vir à frente, eu só vou pedir para você agora, no nome de Jesus, mencionar ao Senhor que venha o reino dele sobre o teu negócio. Diga a ele: Senhor, venha o Teu reino sobre a minha enfermidade, venha o Teu reino sobre o meu filho, venha o Teu reino sobre a minha filha, venha o Teu reino sobre o meu negócio, venha o Teu reino sobre o meu casamento, venha o Teu reino sobre minha casa, venha o Teu reino sobre as coisas a qual eu estou administrando. Diga para ele, diga, ore a ele agora, clame por ele agora, simplesmente peça isso agora, que o reino venha, que o reino desça, que o reino cresça, e seja agradecido. Comece a louvá-lo por tudo aquilo que você ainda não tem, comece a magnificá-lo por aquilo que você ainda não recebeu, em o nome de Jesus. Eu só te peço isso. Não esqueça do que eu te ensinei aqui hoje. Você só perde se você não agarrar isso pela fé. Não são palavras minhas. Tudo que eu te disse está aqui. Se isso aqui não for verdade, se isso aqui não funcionar na sua vida, então não vale a pena viver. Mas se isso aqui for palavra de Deus, então, em nome de Jesus, irmão, viva isso lá na sua casa. Em nome de Jesus, irmão, jogue fora essa crise. Em nome de Jesus, irmão, o mundo pode cair por terra, mas você vai estar em pé no nome de Jesus. No nome de Jesus, irmão, você vai triunfar. Não porque você é alguma coisa, mas porque você está no Cristo, porque você está nele, porque você se agarrou com Ele, porque você está com Ele. Você crê nisso? Eu vou te pedir uma última coisa. Você vai sair do seu lugar logo após essa bênção e vai dar pelo menos 4 abraços. Pelo menos 4. Abraço apertado, fraterno, abraço de crente.
e vai abraçar essa pessoa e dizer que se cumpra todas essas palavras na tua vida. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a paz do Senhor Jesus, que a unção, que a glória, que o favor e que a bênção do Espírito Santo, trazendo o reino, venha sobre a sua vida e sobre tudo que te pertence, sobre tudo que tu és. Em o nome de Jesus, quem recebe, diga comigo amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.